pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a nossa rainha do sertão, a Cattleya labiata. Então, e hoje também nós vamos fazer um replante, que nós temos uma labiata aqui grande, que eu vou mostrar a vocês aqui, e temos uma pequena. Essa é a Cattleya labiata. E temos uma pequena que a gente vai fazer um replante dela, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Que é muito importante a gente saber de onde é a origem dela. Claro que se eu falei a rainha do sertão, vocês já sabem que é lá pro lado do Nordeste, né? Mas eu vou falar especificamente o local, né, em que ela vegeta, tá? Ela exibe, tá? Sua primeira floração exuberante entre 2 a 5 flores saindo do ápice aqui, tá? E exibe uma floração linda, é bem grande as flores, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu não tenho a foto aqui, mas eu fiz eu estou pintando ainda, na verdade, a floração dela. Então, eu vou mostrar no final do vídeo, esse vídeo, tá? Em que eu estou fazendo, retratando, né, a Cattleya labiata em um quadro, tá? E no final do vídeo vocês vão ver, tá? A Cattleya labiata lá, junto com a sua... Enquanto isso eu vou aqui limpando essa muda que eu vou replantar. Tá, gente? Aí vocês vão dar uma olhadinha lá na floração, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre, né, o gênero Cattleya labiata, né, que foi proposto em 1821 por John Lindley, que em homenagem ao William Cattleya, né, ele pega o sobrenome dele, Cattleya, e põe o nome do gênero Cattleya, tá bom? E ele também classifica, em 1824, ele faz a classificação da labiata, tá? Em 1824, sim, né? E numa coletânea, né, pessoal? Numa coletânea botânica, ele então faz a classificação da Cattleya labiata. Bom, pessoal, a Cattleya labiata, ela é endêmica do país. Ela só ocorre, tá, pessoal, no Nordeste brasileiro. Por isso, o nome, né, que deram a ela de rainha do sertão, tá? E ela ocorre no Ceará, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e nos estados, Ceará, Pernambuco, Alagoas, né? Eu acho que eu esqueci, e Paraíba, na Paraíba também, ela ocorre. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o vegetal. Bom, pessoal, ela é uma planta epífita, ela vegeta sobre árvores, tá? Em locais em 500 a 1000 metros em geral, geralmente em regiões da Caatinga, lá do Nordeste, tá? Ele procede em maior número de habitats nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, tá, gente?
Então, ela ocorre em maior número lá. E também ocorre, gente, em uma pequena quantidade, tá? Uma pequena quantidade dela, ela ocorre em uma divisa do Sergipe e da Bahia, entendeu? Ela também ocorre lá, numa divisa do Sergipe e da Bahia e no Espírito Santo também. E também no Espírito Santo, um pedacinho lá, ela ocorre. Ocorre de forma contínua, tá, pessoal? Com pequenas manchas, vamos dizer assim, pequenas, pedacinho aqui, um pedacinho ali. Áreas de montanhas, tá? Área de montanhas. E essas montanhas, né, claro, são mais úmidas. Então, ela ocorre nesse pedacinho que eu falei para vocês, que é em montanhas, e no Espírito Santo, Bahia e também em pequenas quantidades, tá, pessoal? E também no Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Espírito Santo, tá bom? Em pequenas quantidades ali, né? Umas manchinhas ali, nesses locais. Mas aonde ela vegeta bastante mesmo é quando eu falei Pernambuco, né? Nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, que é no maior número em que ela vegeta. Pernambuco, Alagoas, Ceará, né? E na Paraíba. São os locais que ela vegeta em maior quantidade, tá bom? Bom, pessoal, o seu vegetal, ó, o seu pseudobulbo é um pseudobulbo bem grandão, tá vendo? Quando ela é adulta, ó, sulcado, tá vendo? Aqui, quando tem a chuva, a água escorre nesses sulcos e vão diretamente para a planta. Tá vendo aqui, ó? Ele é bem vigoroso, tá? Muito grande, tá vendo? Quando a forma ele é clavado, né? Tá vendo? Sulcado, e apresenta, gente, desculpa aí, uma única folha, né? Que é unifolhada. Então, ela é uma planta unifolhada, tá? E grossas, ó como ela é grossa, ela é bem grossa. Bom, pessoal, agora, dependendo da incidência solar, eu vou ver se essa aqui tem. Vamos ver se essa de cá tem, não, é essa aqui, ó. Dependendo de como ela pega sol, ela tem uma cor, tá vendo aqui, ó, um pouco um vermelho, tá? Então, quando ela pega bastante sol, tá? As suas folhas mais novas, seus brotos, se ele estiver pegando muito sol, ele adquire uma cor meio arroxeada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo aqui, ó? Onde ele pega mais sol um pouco. Tá vendo aqui a cor arroxeada? Eu não tenho aqui o pseudobulbo arroxeado, porque ela tá aqui com a folha modificada, né? Mas a própria folha modificada adquiriu aqui, porque tomou bastante sol, adquiriu uma cor meio arroxeada aqui, tá bom? A altura dela é mais ou menos 25, chega a 25 centímetros, mais ou menos, tá? Bem, pessoal, eu tô falando o tamanho da planta, chega a 25 centímetros, tá? E a sua floração é de cor lilás médio, mais ou menos, né? E nós vamos falar agora, o que mais que nós vamos falar? Eu tenho que olhar minha colinha, pessoal. Bom, pessoal, eu não falei, né, do cultivo, eu falei da floração
E é isso que eu fui ali ver, porque eu faço sempre uma anotaçãozinha para eu não esquecer o que eu vou falar com vocês. Porque a gente tá sempre pesquisando, mas a gente tem que, ao ler e pesquisar, a gente tem que saber, né, o que a gente vai falar logo após. Ela, no caso, no seu cultivo, ela se adapta a vários cultivos. Ela se adapta a vasos de plástico, mas você tem que ter cuidado com a umidade. Olha só, eu coloquei acoplado, tá vendo? Ela já tomou toda essa parte aqui, ó, que eu plantei, essa madeira, e dentro do vaso. Por que eu uso esse tipo? Porque acoplado, ela está presa, ela já aqui, ó, ela já tem bastante tempo, eu posso até tirar isto que eu amarrei, porque ela já se adaptou aqui na madeira, porque evita que ela fique úmida, porque ela não gosta de umidade demais, ela não gosta. Então, eu coloquei ela no vaso de plástico, porque o vaso de plástico, ele, mesmo você colocando aqui embaixo pedras e tudo, ele fica mais úmido do que os outros vasos, como o de barro, né? As madeiras, né? As madeiras, que inclusive eu vou plantar esta na madeira, tá? Hoje eu vou plantar esta pequenininha na madeira, que já tá preparada. Ela se adapta em qualquer local que você plante. Mas você vai ter que ter aquele cuidado de não encharcar, porque qualquer orquídea, ela não gosta muito de encharcamento. Tem umas que elas gostam de bastante umidade, claro, mas não encharcamento, tá? Então, não pode confundir encharcamento com umidade, tá? Porque qualquer orquídea, ela gosta de umidade e não encharcamento. Até porque, se encharcar, vai começar a ter patógenos aqui. Vai chamar fungos, esses fungos são, né, maléficos para orquídeas. Vai dar fungos, bactérias e tudo mais, né? Se tiver encharcamento. Vai ter pragas? Vai. As pragas vão começar a cochonilhas de carapaça, cochonilhas como se fosse um algodãozinho, que existe essa cochonilha também. Tem os oídios também, tem fumagina, tem um monte que está aí pelo ar, né? E vai entrando nas suas orquídeas aqui e aproveitando que ela está bem debilitada com essa água que tá aqui, né? Empoçada. Então, pessoal, o cultivo, ele pode ser diversificado, como eu já falei, né? Vocês podem usar um monte ó, pode ser também aqui. Vocês podem usar da maneira que vocês mais gostarem de usar aí, porque ela se adapta a esse tipo de cultivo que eu tô falando, cachepôs e tudo mais. Vocês tenham cuidado com o substrato. Tem que ser argila expandida, pode ser na pedra, pode fazer uma mistura, né, pessoal, de esfagno, carvão, casca de pinos, aquilo que eu sempre mostro para vocês, casca de arroz. Vocês podem fazer, mas principalmente vocês têm que fazer a drenagem. Principalmente se for colocar em vaso de plástico. Também vocês podem furar o vaso todinho, fazer furinhos para que escoem bastante essa água, tá? E fique seco aqui onde vocês vão plantar. Se preferir, como eu vou fazer agora mesmo, nós vamos plantar, né,
numa madeira, tá bom? Vamos falar agora sobre luminosidade. Ela sendo uma unifoliada, tá? Uma única folha, ela gosta de luminosidade. Ela não gosta de luminosidade o dia inteiro. É 50%. Então, de manhã vocês põem, que é o que ela pega aqui no meu de manhã, a luminosidade 50% de manhã. E à tarde a luminosidade indireta. Aqueles raiozinhos que vão nela, ela tá na sombra, mas os raios vão indiretamente nela, tá? Então é 50-50. 50 luminosidade, 50 50 sol indireto, tá? Eu aqui coloco ela em cima das bifolhadas, que tem 2 folhas. Eu coloco ela sempre acima, porque elas suportam um pouco mais de sol. Mas sol, 50, 50. 50 de sol, 50 de raios indiretos, tá bom? Então, gente, ela gosta de uma umidade média. Ela não resiste, né? Assim, locais que tem muito vento, né? Ela tem que ter pouca incidência de vento. Mas ela gosta de local arejado, tá? Então, como assim? Embaixo de árvore, onde ela vai bater 50% dela, 50% de sombra indireta, né? Um sol indireto. Aqui no meu orquidário, como ele é de telha transparente e telha não transparente, eu posso dosar e colocar esse tipo de orquídea nesses lugares, tá? Onde ela possa pegar o sol da manhã, à tarde não. No verão, a rega tem que ser 2 vezes por semana, tá, pessoal? A não ser que vá chover no verão, vamos dizer assim, tá chovendo a semana toda no verão. Então, vocês não há de convir que não vai precisar aguar mais. Por quê? Mais de 2 vezes, né? Vocês vão aguar uma vez só, se ficar chovendo, principalmente se ela estiver dentro do orquidário fechado. Por quê? Vai conservar mais tempo a umidade, tá bom? Então, no verão, 2 vezes por semana ou até mais, dependendo da temperatura. Se a temperatura estiver muito quente, vocês vão ter que molhar o chão, vai ter que molhar o chão para vir umidade. Vocês vão ter que ter dentro do seu orquidário fechado, né, que tenha tapagem, um lago para que venha umidade, como eu tenho aqui, entendeu? Então, tudo isso. Então, vocês vão ter que olhar sempre a sua orquídea e ver o que mais ela tá precisando. Principalmente quando você molhar e, tá verão, então eu vou aguar hoje, aí hoje segunda-feira e depois sexta-feira. Mas olhe primeiro para ver se tá úmido, se não tá, né? Então, se tiver muito úmido, vocês aguam só as folhinhas, não joga tanta água lá dentro. No inverno, então, tem que ter mais cuidado ainda, que no inverno tem aquele sol quentinho, mas ele sempre entra uma nuvem e cobre o sol, então vocês têm que ter mais cuidado ainda, tá? Dependendo do local onde vocês estão. No sul tem que ter muito mais cuidado. Aqui no estado do Rio, eu mesmo no inverno, aqui no inverno é bem frio, então eu tenho muito cuidado. Eu aguo uma vez, se eu ponho a mão, se tiver seco e a minha drenagem estiver boa, eu quando pôr o dedo, ó, vai estar úmido, mas já secando, então eu posso aguar. Tudo isso a gente tem que verificar. A adubação, pessoal, eu faço aquele tipo de adubo aqui, tá? Então, eu deixei até para colocar aqui para vocês, tá? Eu coloco esse adubo na trouxinha, que eu já falei para vocês, que a trouxinha evita
que ela vai somente sair para a planta o que ela precisa e vai ficar o restante aqui. Então, ela vai filtrar sais e outras coisas que vão acidificar o que você colocou para a planta, tá? Como se diz? Você coloca, gente, aqui, porque ela vai filtrar tudo e não vai acidificar, né, o substrato. Porque o substrato, quando a gente coloca ele sem essa bruxinha aqui, tudo vai para o substrato. E assim vai também filtrar o que não é para ficar no substrato, tá? E quando der o tempo certo, antes que ela abra, você tira, joga fora e coloque outro, tá? Então, pessoal, adubação, como que eu faço? 2 vezes por semana eu coloco, que eu já falei para vocês, eu coloco o adubo orgânico também e uso o adubo químico. Só que o adubo químico, o 20-20-20, eu coloco 2 vezes por semana o 20-20-20. Quando eu vejo, ela não está na época de floração, tá, gente? Eu vou falar daqui a pouco sobre a floração, qual a época da floração. Ela agora está na época de crescer o seu vegetal. Não sei se vocês viram aqui, agora nós estamos em abril, maio, junho. Ela está crescendo o vegetal, então não é época da floração. A floração, se não me engano, eu acho que é outubro, novembro, acho que é isso aí. Depois eu vou olhar na minha colinha aqui, mas eu acho que é outubro e novembro, sim, tá? Então, pessoal, eu coloco 20-20-20 2 vezes por semana. E como ela está crescendo, ela está precisando de adubo de crescimento, ela está precisando de adubo de foliar. Então, eu coloco esse tipo de adubo, sempre 2 vezes por semana. E se precisar, ó, crescimento de gemas, aqui, ó, tem uma gema enorme aqui crescendo, ó. Então, eu me preocupo com esse tipo de adubo, tá? Quando vai aproximando em que ela vai florir, vamos dizer assim, outubro e novembro, antes um pouco eu já começo a dar o de floração para ela, tá bom? Então, vamos fazer agora o replante. Bom, pessoal, eu tô aqui, ó, colocando um pouco de esfagno, porque vocês há de convir que nós vamos plantar na madeira. Então, nós precisamos de um pouco de umidade aqui, né? Então, vamos colocar aqui o esfagno. Vamos pegar a nossa orquídea, que eu já coloquei previamente num enraizador, para que ela, né, já tenha um pouco de incentivo aqui onde nós vamos colocá-la, tá? Então, nós vamos colocar acima do esfagno, tá vendo? Vamos deixar bem solta as suas raízes para que elas se fixem onde elas quiserem. Vamos passar aqui, tá? Devagar, tá vendo? Aqui por cima. E vamos prender bem até que ela se fixe e não precise mais de nós, dessas... Eu coloquei uma bem fina, tá, gente? Acabou o barbante, mas eu vou amarrar aqui, vou abaixar aqui um pouquinho para vocês verem, tá? Vou amarrar aqui, bem, e vamos cortar o excesso de... Vamos cortar o excesso aqui, né? Peraí, gente.
Deixa eu botar aqui embaixo. Para vocês verem, nós vamos cortar o excesso. Fica quietinho aí, meu filho. Para que não fique coisas penduradas aqui, né? E agora nós vamos amarrar o nosso adubo orgânico aqui, bem. Tá vendo? Vamos armar o nosso adubo aqui, para que a hora que a gente ague o adubo vá até a orquídea. Vamos colocar a identificação aqui, né? Ó, identificar também. Aqui. E pronto. Está plantada a nossa orquídea. A labiata. Identificada, a labiata, a rainha do cerrado. Tudo aqui direitinho, né? Vou botar ela mais para baixo para ele ficar aqui. E aqui está a nossa labiata plantada, né? E nós vamos agora ver um pouco. Bom, pessoal, agora nós vamos ver a floração da labiata, tá? A Cattleya labiata, rainha do sertão. Retratada, né, em um quadro que eu estou fazendo. Bom, pessoal, aqui nós temos a Cattleya labiata, tá? Aqui eu estou ainda pintando essa Cattleya, ela tá bem molhada, se vocês veem, ó, tá tudo molhado. Eu escrevi o nome ali só para vocês verem que sou eu mesmo que estou pintando essa Cattleya, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre a flor dela, tá? Ela tem as sépalas e pétalas, né, o diâmetro entre 20 e 25 centímetros de diâmetro, a flor. E são entre 5, sai no ápice da folha, sai entre 2 a 5 flores, tá? Não é só uma como essa que eu pintei, sai entre 2 a 5 flores nela. Ela é de colorido típico, lilás médio, mas encontra diversas tonalidades. As sépalas são lanceoladas, e as pétalas largas, elas são bem largas as pétalas, né? Ovoide, né? E largas, né? E onduladas também, tá vendo? Elas são bem onduladinhas, né? Aqui o labelo também é bem ondulado na sua abertura, tá? Apresenta variações dentro, tá? Bastante variações que eu vou falar para vocês, que aqui dentro ela pode apresentar uma aparência anelata, que apresenta aqui dentro, sabe, gente? Aqui dentro, vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, essa partezinha aqui do labelo, aqui dentro, ela apresenta de várias formas, tá? Aqui dentro que vai entrando aqui, no canalzinho, essas cores que tem aqui. Então, ela apresenta diversas formas aqui. Anelata, que apresenta a entrada do tubo, um colorido em forma de anel, tá? Atro é um outro também que pode apresentar aqui, né, nessa partezinha aqui que entra, que é um colorido escuro com labelo estendendo-se pela parte externa do tubo até a função com as pétalas e sépalas, tá? Íntegra,
a mancha escura do lóbulo, aquela manchinha lá em cima, amarronzada, né? Frontal, estende-se pela parte interna do labelo, penetrando pelo tubo. Então, essa parte marronzada, ela pode ir até aqui pelo tubo aqui todinho, tá, pessoal? Essa parte marronzada. E orlata, quando a mancha escura frontal estende-se pela parte interna do labelo, que é o que eu acabei de falar, né? Venosa, veias escuras, tá vendo aqui, ó, as veinhas escuras, tá vendo ali? Aquelas veinhas escuras que estão ali, entrecortando o colorido na base do labelo, que é amarelinho, tá bom? Então, existe vários tipos aqui, né? Essa partezinho aqui, tá? Que é desse conezinho que entra pelo cone aqui. Então, mas, olha só, aqui o labelo sempre é todo entrecortadinho, tá vendo? E as pétalas aqui são largas, ovoides, né? E também entrecortadas também. E as sépalas são simplesmente da forma que vocês estão vendo aí, tá? Que é a partezinha que fecha o labelo e as pétalas. Quando se abre, ela adquire a cor rosa, tá? Geralmente, quando elas estão ainda em botão, elas são de cor verde, tá, pessoal? Então, tá aí, ó. Curta o canal, se inscreva. E não se esqueça de se inscrever, né, pessoal? Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Deus abençoe vocês aí, Deus ilumine vocês e tchau, tchau para vocês aí.